Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed Drummer e o Espírito Santo é que nem gazélio, porque quanto mais a gente enche, mais fica leve, né? Eu sou o Didi e eu quero todos os dias deixar o Espírito Santo me encher. Olha só, o Didi nos visitando mais uma vez. Daqui a pouco vira membro fixo aqui do PDD, né? Olha aí. E hoje nós vamos conversar então sobre o que significa ser cheio do Espírito Santo. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Didi. Então, como comentado, hoje vamos falar sobre cheios do Espírito, né? Falar sobre essa questão. E nós vamos ter um texto meio base, né? Para isso, que tá lá em Efésios 5:18, que fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Então, pra gente poder, antes, entender isso, vamos comentar sobre o contexto. Claro que a gente vai falar sobre isso no contexto geral da Bíblia, mas esse vai ser o texto que a gente vai se apoiar, né? Porque é o que fala bem especificamente sobre isso. Então, vamos ler esse texto, mas não apenas ele, mas vamos ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Só pra pegar, digamos assim, o fio da meada, né? A frase completa. Temos algumas versões aí, né, Didi? Vamos ler do 17, acho que até o 21, pode ser? Pode ser. 20, 21 ali, né? Que daí complementa ali esse parágrafo, vamos dizer assim, né? Puder ler numa versão aí, Didi? Qual que tu vai ler? Eu vou começar pela NVI, então. Clássico NVI, né? Clássico, né? E é do 17 ao 21, né? Isso, 17 ao 21. Então vamos lá. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Olha ali, ó, muito bom. Vou pegar aqui uma versão mais das antigas, né? A versão que é fiel ao original, né? Essa sim, né? Mas vamos ler aqui, a Almeida Corrigida Fiel. Diz assim, ó: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então ele já muda algumas palavras, coloca alguns pontos e vírgula ali em alguns lugares diferentes da NVI, né? Dá a entender que são frases separadas, né, Didi? Então, que versão que tem mais aí, Didi? Eu tenho NVT. Opa, a nova versão transformadora. Essa transforma, né? Tem uma que é fiel e tem uma que transforma, né? Não sei, ainda é meio estranho isso aí. Vamos lá então, versículo 17. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Olha, e ele já muda algumas coisas, né? Algumas palavras. Eu vou ler aqui em outra Almeida, porque a revista atualizada ela é um pouquinho diferente da Corrigida Fiel, né? Então, só pra gente ter uma visão da evolução da Almeida, né? E ver o que ela é diferente das outras também. Diz assim, ó: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com
com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa já é um pouquinho diferente da Corrigida Fiel, né? Mas ela se assemelha bastante à NVI, né? Sim. Por mais que seja Almeida, tem uma linguagem, vamos dizer assim, mais rebuscada, né? Ela se assemelha bastante, assim, à forma como a NVI coloca ali as coisas, né? Apesar de o 21, na NVI, ele tem um ponto final no 20, o 21 ser diferente, na Almeida, ele segue de 18 ao 21 até uma frase completa, né? Uma frase única, né? E aí, Didi, tem aqui, só pra comentar aqui também, eu tenho aqui a mensagem, né? Que a mensagem é uma paráfrase total, né? Mas essa é boa, essa é boa. Essa já tem uma total... Você já interpreta pra ti, né? Isso, já interpreta pra ti, né? Então tu vai na linha do Eugene, né? Que é o cara que fez a mensagem. Diz assim, ó: não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Não busquem alegria se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus, à vontade. Cantem hinos, não músicas de boteco. Cantem música que brota do coração para Cristo. Cantem louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Essa já, né, explica bastante, já coloca uma linha de pensamento ali em cima do embriaguei-vos, né? Encher do Espírito Santo, já ele já, digamos assim, te dá uma interpretação completa, né, Gigi? Isso aí, eu até lembro de um professor meu que, quando ele diz ali no texto, né? Que ele diz: bebam do Espírito de Deus à vontade, né? Porque ele fala que se embriagando com vinho, porque acaba em libertinagem, moralidade, daí diz ao contrário: bebam do Espírito de Deus à vontade. Isso. Eu lembro de um professor meu, nesse bebam do Espírito de Deus à vontade, que ele falava que esse texto tem muito a ver como se tu botasse um copo de plástico debaixo de uma cachoeira, e tu é o copo de plástico e o Espírito é a cachoeira. bem interessante, assim. Mas enfim, só um comentário, um parênteses aí no meio do... Tipo assim, ele é demais. É muita água pro teu copinho. Isso. Não é areia pro caminhão, é água pro copinho, né? Olha ali. Mas beleza, a gente leu algumas versões, só pro pessoal aí ter uma ideia desse texto que vai ser o texto base aí da nossa conversa. Mas, Gigi, pra gente entender então ali o que Paulo tá falando... Opa, já falei quem escreve, né? Veja só. O que Paulo está falando pra igreja de Éfeso? Opa, já falei pra quem escreve. O que Paulo está falando lá pros cristãos de Éfeso sobre a questão do Espírito? Ele diz assim sobre esse encher do Espírito e tudo mais. Então, em que contexto que está isso? Bom, quem escreveu e pra quem eu já falei, né? Já dei spoiler. Mas qual que é o contexto sobre o que Paulo está falando? Qual que é a ideia ali desse versículo? Onde ele se encaixa? O que tu vê ali, Gigi? Então, Paulo, é Paulo quem escreve, né? Apóstolo de Cristo. Naquele momento que ele escreve a carta para os Efésios, né? É a primeira carta das chamadas epístolas da prisão. Por quê? Porque Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma, numa casa alugada por ele mesmo, sob a custódia de um soldado romano. Isso pode ser visto lá no finalzinho do livro de Atos, no capítulo 28, nos versículos 16 e 30. E nesse período que ele escreveu, né, nesse período que ele estava preso, ele era no mesmo período do reinado do imperador Nero, aquele que atribuiu aquele grande incêndio de Roma aos cristãos, né? De modo que a partir desse momento de atribuição, né, desse momento em que o dedo foi apontado para os cristãos, a partir dali iniciou-se uma maior perseguição aos cristãos. Então a situação era essa, né? A perseguição era alta, basicamente a Ásia Menor ele estava sendo tomada por Roma, né, pelo Império Romano, e Paulo estava preso, e ele então escreve essa carta, né? Então, e o que acontece ao longo dessa carta, né? Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar de uma forma geral e bem teórica, assim, e maravilhosamente bem, né? A respeito do Evangelho, né? O que é o Evangelho, né? Além de também trazer a ideia de o que é a igreja. Então, o Evangelho e a igreja ali, ele é perfeitamente relacionado nessa carta nos capítulos 1 a 3. E aí, nos capítulos 4 a 6, ele traz a parte prática do cristianismo, né? Do que a igreja deve ser, do que a igreja deve fazer, uma vez que tem esse Evangelho dentro de si. Então, Paulo, a princípio, né? Os estudiosos dizem, a gente pode ler ao longo da carta, aparentemente ele não está tratando nenhum
nenhum pecado específico, como a gente pode ver em outras cartas, como em 1 Coríntios, por exemplo, né? Mas essa carta ela tem um propósito geral e, inclusive, alguns estudiosos dizem que a ideia dessa carta era que ela fosse enviada não só para a igreja de Éfeso, mas que, de alguma forma, ela se espalhasse para as outras regiões ao redor de Éfeso, uma vez que Éfeso era uma das cidades principais do Império Romano naquela época, era uma cidade portuária, era uma cidade onde tudo entrava e saía, tudo passava por ela, então, de alguma forma, essa carta ia se espalhar de uma maneira que demonstra a soberania de Deus de fato. É estratégico, né? Éfeso é que nem Corinto também, né? Corinto também é uma cidade grande, né? Isso. E Corinto, a igreja de Corinto, ela teve muitos problemas, inclusive também por causa por ser também uma cidade portuária, e era uma cidade grande, vamos dizer assim, enorme, tinha muito rodízio de pessoas, né? Muitas pessoas vindo de fora, novas e tal, e saíam já logo, né? Tipo cidade universitária, assim, sabe? Hoje em dia que a gente tem, né? Porque bastante rodízio, não fica muito tempo, né? E vale pontuar também, esqueci que o Duda comentou sobre bastante rodízio de gente, e isso acontecia também, e talvez especialmente em Éfeso, por conta do templo de Ártemis, que lá existia, né? Então muita gente vinha de fora por uma questão, creio que naquela época não de turismo, mas de adoração à própria deusa Diana, né? Que era a deusa do templo de Ártemis, né? Então acontecia bastante esse rodízio, e eu entendo que o texto ali vai falar um pouco de vinho, inclusive por causa desse contexto do templo de Ártemis aí, mas a gente vai falar mais pra frente. Exatamente, Gi. Até porque no capítulo 5, então, já que deu esse panorama, aí no capítulo 5, Paulo vem falando sobre a gente ser imitador de Cristo, né? Sobre a gente amar a Deus se afastando da imoralidade sexual e qualquer tipo de impureza e cobiça que a gente tem no coração. E ele vai falar isso aí especificamente por causa desse templo de Ártemis, né? Por causa dessa cultura que eles tinham no local, porque pra te cultuar essa deusa, tu teria que se envolver em orgias, né, bebedices, né? Então, Paulo ele está falando sobre as orgias dos ébrios, né? Ébrios seriam aquelas pessoas que bebiam demais, né? Os bebedeiros lá, como é que se fala? Beberrões? Os beberrões, não bebedeiros, os beberrões, né? Que tinha relação, então, com essas cerimônias de adoração pagãs, né? Então, Paulo ele vai falando sobre isso, se afastar desse tipo de moralidade sexual, de qualquer tipo de impureza que eles tinham lá. E antes disso, então, eles tinham que discernir o que seria agradável a Deus e viver de uma maneira digna do reino de Deus. E aí, para isso, tem que se aproveitar todas as oportunidades para agradar a Deus com sabedoria. E aí ele vai chegar no versículo 17, né? Que é o versículo a partir do qual que a gente leu, que ele fala pra gente entender a vontade de Deus e tudo mais, né, Didi? E aí, a partir do 17, Didi, o que ele vai falar realmente, que a gente leu aí o 17 até o 21, sobre qual que é o assunto, já que a gente entende que ele tá combatendo essa cultura local, né? Essa cultura de adoração pagã que é relacionada com as orgias, com bebedeiras, né? É muito relacionada... Imagina assim uma festa de carnaval, né? Uma festa de carnaval, mas não essa festinha de bloquinho aí. Aquelas festas lá que é pesado, assim, né? O pessoal com imoralidade sexual, muita bebida rolando e é festa, entendeu? Muito em Roma também tinha não lembro se é Roma ou Grécia, que é o deus Baco também, né? Isso aí. Também cultuava ele com... O deus do vinho, né? Isso, o deus do vinho. Então, pensa assim em algo assim, um negócio assim que hoje a gente olha, a gente até fica com um certo desgosto, assim, né? De tanta imoralidade que tem. Então, é isso que acontecia. E aí, Paulo, nesse contexto, ele vai seguir o 17, né, Didi? Qual que é a ideia ali do 17 em diante? Sim. Paulo, então, ele chega no versículo 17, depois de falar o que é igreja, depois de falar o que é evangelho, depois de começar ali no capítulo 4 a falar a respeito das práticas dos cristãos, de como eles devem agir e o que eles devem fazer, né? Exatamente isso. Qual é a maneira de viver, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. E eu acho interessante que ao longo, especialmente a partir do versículo 17 do capítulo 4, Paulo ele vai pontuando coisas positivas e coisas negativas, né? Ele vai dizendo o que é e o que não é. Então ele diz, olha, não sejam isso, mas sejam isso. Não façam isso, mas façam isso. E daí ele chega no 17 já de cara dizendo, portanto, não sejam insensatos. Mas, daí vem a afirmação positiva, né? Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu acho legal que na NVT, ali no versículo 17, e tem a NVT em inglês também, ele vai falar, traduzindo de uma maneira bem literal, ele vai falar, não sejam insensatos. O que é ser uma pessoa insensata, né? A NVT vai falar... Não ajam de forma impensada. Isso aí, exatamente, né? Então, o
que é não agir de forma impensada, né? É procurar entender qual é a vontade do Senhor. Como não agir de forma impensada? Não se embriagando com vinho, que leva à libertinagem, mas deixando-se encher pelo Espírito. Então Paulo vai fazendo esse contraponto para dizer, olha, não façam isso, mas façam isso. O ser cheio do Espírito é não se embriagar com vinho. O ser cheio do Espírito é ser sábio e não insensato. O ser cheio do Espírito é procurar compreender qual é a vontade do Senhor e não ser levado pela insensatez, né? É isso que Paulo ele vem trazendo e fala ali no meio desse contexto, desse parágrafo. Uhum. Então ele vai falar ali do vinho, e até uma citação interessante de que Paulo, que nem eu citei até Coríntios antes, né? A igreja de Corinto. Para Corinto, parece que eles também tinham uma prática de adoração, né? Corinto, eles tinham um outro detalhe também, que lá acontecia muito a prostituição também, né? Porque tinha as prostitutas cultuais lá, né? Para adoração aos deuses. Então, para te adorar os deuses, tu tinha que ter relação com essas sacerdotisas, vamos dizer assim, entre aspas, né? E lá em Corinto também eles tinham essa parte da bebida, né? Então, Paulo ele fala assim para Corinto, vocês vão achar isso em 1 Coríntios 10, do 19 a 21, ele fala sobre a idolatria, esses ídolos, né? Falando que eles são demônios, né? Que no momento que tu idolatra esses ídolos, no momento que tu tem relação com essas sacerdotisas, no momento que tu participa de um culto a um ídolo desses, tu tá cultuando um demônio, tá tendo comunhão, e ele diz assim, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, né? Então essa ideia de tu participar de um culto, tu tá à mesa com demônios, tu tá bebendo do cálice dos demônios, né? Então, beleza, a gente sabe que a embriaguez é pecado, mas aqui vai muito mais a fundo, não é apenas uma embriaguez, mas eles acreditavam que tu se embriagar lá, tu saía de si, né? Tu saía da tua condição para que os deuses, né, pudessem tomar conta de ti e assim tu entrasse num transe, né? Tu perdesse o teu controle, né? Sim. E aí então Paulo ele tá comparando com essa questão, né? A embriaguez nesse sentido, da questão de cultuar os deuses. Então, não façam com que a bebida tome conta de vocês para vocês adorarem um ídolo, né? Para que vocês percam o controle de vocês. Se é para perder o controle mesmo, então vocês percam o controle para o Espírito Santo de Deus, né? Que é quem tem que controlar a nossa vida, né? E que é uma pessoa, né? Que é uma pessoa, né? Então, a ideia é que a gente não pode estar embriagado para Deus tomar conta de nós, né? A gente não pode estar, vamos dizer assim, fora de si para Deus tomar conta de nós, mas a gente tem que estar totalmente em si para, da nossa própria vontade, deixar o Espírito Santo agir em nós, né? Então, já falando ali sobre esse encher-se do Espírito Santo, porque alguns podem pensar, então eu vou me embriagar do Espírito Santo, mas eu acho que não é a comparação que Paulo está fazendo ali, a ideia é do controle, né? De tu realmente deixar encher, mas a gente não perder a razão, não perder a ciência das coisas, a gente não perder, mas a gente realmente deixar o Espírito Santo nos controlar, assim como a bebida nos controla, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem noção das coisas. Isso. Não sei se tu concorda com essa minha posição aí, Didi. Sim, até entrando nessa questão do versículo em si, no cerne do versículo, deixem-se encher pelo Espírito, né, que é o assunto de hoje, concordo plenamente, e indo um pouco a fundo ali no texto, né, estudando um pouco e lendo alguns comentários, os estudiosos vão dizer que Paulo ele vai usar o verbo ali, deixem-se encher na NVI, né, de 3 formas. Então a gente pode destacar as 3 delas da seguinte forma, né? Paulo utiliza esse verbo na voz imperativa, ou seja, é uma ordenança. Tá. Ou seja, não se encher do Espírito, ou não ser cheio do Espírito Santo, ou não deixar o Espírito Santo nos encher, é um pecado. Então, é uma ordenança, é um imperativo, e Paulo diz, sejam cheios, deixem-se encher pelo Espírito. A segunda forma que ele usa esse verbo é na voz passiva, e isso é muito importante. O que isso significa, né? O sujeito é quem sofre a ação do verbo, né? Ele não é ativo, né? Nós não somos ativos nesse sentido, então não somos nós que nos enchemos do Espírito Santo, mas nós sofremos a ação de sermos cheios, de sermos enchidos pelo Espírito Santo. E por fim, né, a terceira forma que Paulo utiliza o verbo ali, olha só, né, 3 formas num verbo só, né? O verbo é utilizado no presente. A Almeida Revista Atualizada, que o Duda leu antes, traduz da seguinte forma, enchei-vos do Espírito. Ele tá usando o verbo no presente, ou seja, o ser cheio do Espírito hoje não significa ser cheio do Espírito amanhã. É contínuo, é algo que eu devo buscar todos os dias, é algo que eu devo fazer sempre. Entendi. Legal. E inclusive, Didi, agora tu falou sobre esse enchei-vos, aí eu vejo um
erro da tradução, não, mas... Porque a NVT, ela também tem um pouquinho de paráfrase, né? Até no início da Bíblia tu vai ler, ele diz assim que ela tem um pouquinho, vamos dizer assim, de interpretação. E aí eu vejo um erro da NVT. Porque ele diz assim, em vez disso, sejam cheios do Espírito. Enquanto que as outras, por exemplo, a NVI diz, deixem-se encher pelo Espírito. A Almeida Corrigida Fiel, mas enchei-vos do Espírito. A Almeida Revistolizada, mas enchei-vos do Espírito. Aí a mensagem é avacalha, né? Porque bebam do Espírito de Deus, né? À vontade, né? Que na verdade seria a mesma coisa, enchem-se, né, do Espírito, bebam do Espírito de Deus, né? Ela tenta traduzir, ela tenta jogar essa questão da bebida, mas eu acho que a mensagem, por tentar facilitar, ela acaba complicando a interpretação, né? Porque a pessoa não vai ter muito do contexto, né, pra entender por que ele tá usando a palavra. Vou dar uma colher de chá pro seu Eudine, mas eu acho que complicado, né? Esse texto também não é tão fácil de tu fazer uma paráfrase, né? Sem dar todo o contexto. E um pouco na questão da mensagem ali, bebam do Espírito, é um pouco de, eu pego o copo e eu bebo, né? Então, eu me encho do Espírito, né? Não... Mas enfim, né? Não, mas o ponto que eu quero dizer, assim, que a NVT, nesse versículo específico, ela não é tão legal, é porque ele diz assim, olha a diferença que é, eu vou falar de novo, a diferença que é as duas frases, sejam cheios do Espírito e deixem-se encher do Espírito Santo, ou do Espírito, né? Qual que é a diferença? Mas enchei-vos do Espírito, né? Nós temos três pontos diferentes, mas a pior é a NVT. Por quê? Porque a NVT diz que a gente tem que estar cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito Santo significa que a gente tem que estar completo, né? Perfeito. Então, é muito diferente da NVI, que diz assim, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ou seja, que nem tu falou agora presente, né? No verbo que tu foi atrás lá do original. É contínuo, né? Eu tenho que estar em constante enchimento. Se eu vou ler estejam cheios do Espírito, não é constante. É o momento eu vou chegar a estar cheio e deu, acabou. Mas não, pensa que o copo que tá embaixo da cachoeira, ele tem um furo. E ele tem que estar constantemente sendo enchido, né? E aí, nesse ponto, eu acho a NVI melhor de todas também, por causa que a Almeida, as duas diz, mas enchei-vos do Espírito. Ela coloca nas nossas costas o papel da gente ir lá na cachoeira e botar o copo. Mas agora vamos mudar a situação. Vamos fingir que a cachoeira vem até nós, né? Então, tudo que a gente precisa fazer, sei lá, é abrir... A gente tá com o copo na casa, vamos dizer assim, a gente tem que abrir o telhado pra cachoeira cair em cima, entendeu? A cachoeira tá caindo lá. E a gente tem que liberar a passagem. Ficou horrível esse negócio da cachoeira aí. Mas eu acho que o pessoal quis entender que daí ele veio e diz assim, né? Deixem-se encher. Isso. Ou seja, não é nós que vamos pegar o Espírito Santo e colocar dentro do nosso coração, mas a gente tem a liberdade de dar a permissão do Espírito Santo agir e tomar conta completamente do nosso coração diariamente, constantemente, e não o fato assim de que eu vou buscar o Espírito Santo, mas o Deus, ele está a todo momento ao nosso lado. É a gente que não quer que ele haja na nossa vida, porque a gente dá espaço para carne, né? Então é aquela velha historinha da luta, né? Da carne e espírito no nosso coração. Até o pessoal às vezes pega aquela lenda Cherokee lá dos lobos, né? Que, qual lobo tu alimenta? O branco ou o preto, né? E daí o lobo que tu alimenta mais é o lobo que vai tomar conta, né? E tal. Vai ficar mais forte, né? Isso e aquilo. Daí eu já faço assim, que o lobo preto, que é o lobo do pecado, ele tá preso já, né? Então, sim, só que a gente vai lá, a gente vai até o lobo e quer acariciar ele, né? Entendeu? Mas, voltando pro assunto, né? Então eu entendo dessa forma, Didi, que a gente, que nem tu tava falando, né? É constante. Então, se é constante, a melhor tradução é deixem-se encher pelo Espírito. E quando a gente pensa deixem-se encher pelo Espírito, então parece que é algo assim que, beleza, nós temos no nosso coração a carne e o Espírito e nós temos que escolher agradar a Deus. E aí, no momento que a gente escolhe, sim, eu quero agradar a Deus, a gente vai deixando o Espírito Santo agir e ele vai preenchendo o nosso coração, né? E conforme a gente não quer, a gente se afasta, a gente bota a mão em cima do copo, sei lá, né? Aí não vai mais encher, vai esvaziando, né? Que a gente quer a gente quer fazer do nosso jeito, né? Não sei se é mais ou menos isso aí, a posição também
também, Didi. Isso aí até, como comentei antes, Paulo vai ao longo dos capítulo 4 e do 5 ali, falando, né, não façam isso, façam aquilo, né? Então, de alguma forma, assim, ele vai dizendo, deixem de lado essas coisas que desagradam a Deus e passem a agir de tal forma que cristãos agem, né? Passem a agir de tal forma que a igreja age, a igreja de Cristo age, sendo Cristo o cabeça dela, né? Então, deixem se encher pelo Espírito Santo, né? Impliquem todas essas coisas que Paulo vem falando ao longo do capítulo 4 e 5. E Didi, como é que a gente faz, então, o que é esse deixar se encher, né? O que significa a gente realmente viver isso? Até foi bom que a gente leu o 17 em diante, porque ele tem muito a ver com isso, né? O que tem relação com isso na prática, né? Porque a gente tá falando muito assim, né? Deixar o Espírito, agir e tal. Mas na prática, o que é? Deixar se encher pelo Espírito, eu entendo que tem muito a ver com os versículos anteriores e em especial com os versículos seguintes. Os versículos 19, 20 e 21, né? Ou 19 e 20 só, enfim, dependendo da tradução e do leitor aí, daquele que vai interpretar, né? Mas entendo que tem a ver com até o 21 ali, e ele vai falar exatamente isso, né? Deixem se encher pelo Espírito a partir do 18, e ele entra no 19 falando, né? Falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Deixar se encher pelo Espírito, a parte prática, digamos assim, disso, né? Como fazer isso, então, eu entendo que é exatamente o que diz a partir do versículo 19, 20 e 21, né? Alguns estudiosos, e pelo que eu vi, a grande maioria deles, em especial um que eu sou muito fã, que é o Hernandes Dias Lopes, né? Infelizmente, eu discordo dele nesse ponto, em que ele diz que os versículos 19, 20 e 21 são uma consequência direta do ser cheio do Espírito, né? Ou do deixar se encher pelo Espírito. Eu entendo da parte, a interpretação dele, a maneira como ele compreende o texto, concordo com ele também, mas entendo que o texto diz também a respeito de que isso é uma forma de deixar o Espírito Santo nos encher. Então é a parte prática, digamos assim, é o modus operandi, né? Vamos usar esse termo de como eu deixo o Espírito Santo me encher, né? Porque falando entre si com os salmos, essa semana passada eu estava num discipulado e a gente estava numa lição sobre a Bíblia, né? O estudo da palavra de Deus, o que é a Bíblia e tal, e a gente foi ler Salmos 1. E Salmo 1 vai falar diretamente a respeito da lei do Senhor e medita nela dia e noite, etc e tal. E foi muito bom o momento de discipulado, foi um momento de compartilhar, foi um momento de estudar a Bíblia e de alguma forma a gente tava falando entre si com o Salmo. Sim. Né? E não só isso, mas esse que tu acabou de citar, né, Didi, ele compreende também muito do versículo 17, que fala, até tu comentou antes, né, que a gente não pode ser insensato, tu comentou sobre isso, e ele diz no final, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como a gente compreende a vontade do Senhor? Com a palavra. E aí tu foi olhar na palavra ali que ele diz assim, ele medita na lei dia e noite, né? Então tu vê assim, é uma forma de tu encher o Espírito através da palavra, através de salmos, né? Que salmos também é a palavra, né? Sim. Então olha só como é que uma coisa tá ligada à outra, né? Interessante disso é que se for parar pra pensar, os Efésios ali, eles não tinham a Bíblia como a gente tem ela hoje, né? Com o Antigo e com o Novo Testamento num lugar só, né? Então eles tinham... Novo Testamento tava acontecendo. Aí, ó, olha só. Eles estavam participando. Eles estavam lendo o Novo Testamento sem saber que era. Olha, eles estavam lendo a carta de Paulo, o Novo Testamento. Olha só, isso é muito legal, Eles não tinham a Bíblia compilada, mas tinham ali direto da fonte. Eles estavam lendo os manuscritos originais. Aí que tá. Esse era original mesmo, cara. Esse é original, né? E ele vai falar ali, né? Então, falando entre si com salmos. Então, o que eles tinham eram salmos, eram hinos e cânticos espirituais de forma que eles pudessem edificar um a vida do outro, compreender qual era a vontade do Senhor através da própria palavra, que os salmos, né? Eram o próprio inário dos judeus, né? Digamos assim, era a harpa cristã dos judeus, né? A harpa judaica, digamos assim, né? Então, estudiosos dizem que cerca de 70% ou mais de 70% das características divinas a gente pode encontrar nos salmos. Então, como compreender melhor, né, para eles na época a vontade do Senhor, se não falando entre si com os salmos, né, relembrando a respeito de quem Deus é, relembrando a respeito das maravilhas de Deus, cantando e louvando a Deus de coração. Então essa era a forma que eles deixavam o Espírito Santo agir no meio deles, né, e enchê-los através da comunhão, né? Entendi. Sabe que também tem um teólogo, né, reformado, o MacArthur, né, conhecido aí, ele também tem essa mesma interpretação que o Hernan ali que tu falou, né,
Didi? Que os versículos 19 e 21, eles resumem a consequência pessoal de obedecer à ordem de ser cheio do Espírito, né? Então, assim, interpretando dessa forma, então o resultado de deixar que se encher do Espírito Santo é triplo, né? Adoração sincera, ação de graça e submissão mútua, que é o que vai seguir ali os versículos. Mas tem alguns, né, que dizem que é o contrário. Para te poder ser cheio do Espírito Santo, tu precisa disso ali, que nem tu falou agora, né? Que na verdade tu falou que é os dois juntos. Isso. Né? Que Nicodemos, o pessoal conhece, né? O tio Nico, Augustus Nicodemos, né? Ele diz que, não lembro também se foi ele que disse, eu ouvi falar por aí, que o verbo, e inclusive fui lá dar uma olhadinha, o verbo que segue ali o ser cheio do Espírito Santo, ele dá a entender que pode ser usado para as duas ocasiões. E aí eu concordo contigo nesse ponto. Então, na realidade, é um loop infinito, né? Tipo, através do deixar ser cheio do Espírito Santo, tu vai buscar a Deus, né? Tu vai buscar a palavra dele, tu vai buscar os salmos, tu vai buscar se aprofundar, tu vai buscar sabedoria, essas coisas. Através disso, né? Então tu vai se deixar encher pelo Espírito Santo, e quanto mais cheio do Espírito Santo, mais tu vai buscar essas coisas, porque vai ser uma consequência, que o Espírito Santo vai te direcionar a isso. E aí quanto mais tu busca isso, mais tu vai entender que precisa se deixar ser cheio do Espírito Santo, e mais vai. Então, pra mim, parece ser um loop infinito, uma coisa leva a outra, né? Então, parece que tá tudo interligado, conectado, né? Principalmente quando a gente pensa que o Espírito Santo é como água viva, né? E não água viva aquela que queima. Mas uma água viva mesmo que tem vida, né? Que nem Jesus fala em João, capítulo 7, versículo 37 e 39, ele diz assim, ó: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E que nem eu disse, não é água viva aquelas que queimam, tá? Não vai sair um monte de água viva, hein? Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então olha só, ele fala aqui, do nosso interior fluiria rios de água viva. Lembra do copinho lá que tu deu, a cachoeira? Então pensa que aquela cachoeira, ela não é uma cachoeira que fica fixa lá, ela pode se mover, e não é o vento, né? Ou pode até ser, né? É o vento. Né? Pode ser até o vento, né? Que é Deus, né? Que só quem é gaúcho vai saber disso, né? Que tem uma música gaúcha que diz que o vento foi, o vento vem, né? Se é que o vento já me entendeu. Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus, né? Essa é clássica, né? Mas, tirando aí as brincadeiras de lado aí, mas então pensa só, um rio de água viva que entra no nosso interior, nos preenche completamente, e ele é vivo, né? Não é que nem uma bebida que não é viva, nos tira de si, e nós não temos mais controle do nosso corpo, e a gente vai fazer qualquer coisa daqui a pouco, né? Então, até parece que quando a gente deixa o Espírito Santo agir, a gente também perde o controle, mas na verdade a gente tá controlando a nossa vida, escolhendo, deixando o Espírito Santo, né? É que nem se, por exemplo, assim, a gente, sei lá, dissesse: olha, Jesus, tu vai pilotar o carro hoje, o carro é meu, mas eu vou deixar tu pilotar, e eu vou sentar no banco do carroneiro, e eu confio nele que ele vai me levar pra direção correta, sabe? Pro lugar certo, e ele tá pilotando. Então, tipo, eu entendo assim, que parece ser dessa forma, né? Pensa só, um rio de água viva, cara. Né? E outra, e Jesus foi o nosso exemplo, né? Porque lembra em Lucas, antes dele ser tentado, logo que ele recebeu o Espírito Santo, daí ele ia pro deserto. Aí Lucas 4, vamos dizer assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Cheio do Espírito Santo. Então, se a gente quiser ver se a gente tá realmente deixando o Espírito Santo, que a gente quer uma prova, é só a gente olhar para Jesus, né? Se a gente tá sendo semelhante a Cristo, né? Assim como Paulo fala no início do capítulo 5 de Efésios, sejam imitadores de Deus. Então, tá tudo girando em torno disso, né, Didi? Sim. E Didi, eu vou te fazer outra pergunta agora, então, sobre essa questão do Espírito Santo. Então, qual diferença que faz na vida do cristão estar cheio do Espírito Santo? Né? Beleza, já falou ali dos salmos, que é a consequência, mas digamos assim, saindo do versículo, vamos trazer para os nossos dias, assim, para a comunidade, para a nossa vida, o trabalho e tal. Que diferença isso faz na nossa vida? Toda, porque a gente pode até pular para Gálatas 5, quando fala do fruto do Espírito, e na verdade não precisa ir tão longe, se voltar alguns versículos em próprio Efésios 5. Ali. Mas sobre fruto do Espírito, já deixa aí link no post, para você conferir a série do fruto do Espírito Santo.
voltando uns... Já pulo pra Gálatas 5, só voltando uns versículos em Efésios 5 ali. Ele vai dizer, no versículo 8 e 9, diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E indo pra Gálatas 5 lá, ele vai trazer a respeito do fruto do Espírito, né? Ele fala, além dentre todos os 9, um deles é a bondade que está citada ali no versículo 5. Vou até puxar o texto de Gálatas lá. Então, o fruto do Espírito, como diz lá em Gálatas 5, é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, alguém cheio do Espírito Santo, alguém deixando-se encher pelo Espírito, né? Que diferença isso faz? Como eu falei, toda, né? Porque é alguém que vai demonstrar amor nas suas atitudes, é alguém que vai demonstrar bondade no seu falar, gentileza. É incrível como quando a gente tá em comunhão e tem certas pessoas assim que tu olha e tu diz, cara, como esse cara pode ter... Ele fala coisas difíceis e às vezes duras, mas com muito amor, que eu vou aceitar aquilo que ele tá falando, né? Então, notoriamente é alguém que deixa se encher pelo Espírito Santo, né? E isso faz toda a diferença, até porque, de alguma forma, eu não creio que isso respingue, mas que isso jorra na vida das outras pessoas também, né? Água viva! É, isso aí. É isso aí. E Jesus vai dizer, né, que fluiriam rios de água viva através daquele que tem o Espírito Santo, né? Isso aí. Que nós receberíamos o Espírito Santo, além do mais, sal da terra e luz do mundo, né? Então, exatamente. Então... E é a água do mar, né? Tu viu? Porque nós somos sal da terra, se é água viva, e aí a mistura com sal, nós somos sal da terra, vai sair água salgada. Então já sabe que o Espírito Santo é a água do mar. É isso aí. Não é lagoa, né? Que é pequena. E na água do mar vive água viva. Então não mistura... Nossa, eu tô confundindo, pessoal. Não, mas faz toda a diferença. Até vou contar um exemplo que aconteceu comigo e eu fiquei muito feliz, assim, que isso aconteceu. Eu sou muito grato a Deus, porque sempre foi um sonho meu, de alguma forma, dar exemplo no meu trabalho, né? E esses tempos, conversando com o meu chefe, ele me chamou pra conversar na sala de reunião, e quando ele me chamou, eu já meio que fiquei com medo, né? Vai dar coisa aí, né? Lá vem xingão. Lá vem bomba, né? Mas ele me chamou, a gente conversou um pouco sobre como tava o andamento do trabalho e tal, e ele disse assim, olha, eu reparei que tu não fala mal de ninguém, tu não fala mal de cliente, tu não fala mal de fornecedor, e isso é meio raro, assim, né? Daí eu fico pensando de onde é que tu, né? Por que tu é assim e tal, né? Daí ele ficou quieto, eu quero saber, ele disse, né? Aí eu disse, não, cara, e na hora eu me enchi de alegria, porque sempre sonhei com isso, sabe? Eu disse, olha, cara, eu entendo que Jesus nos ensina a fazer isso, e eu só tento imitar ele, né? Então eu fiquei bem feliz e creio que alguém deixando-se encher pelo Espírito pode influenciar no trabalho, pode influenciar na vida de pessoas da faculdade e pessoas da escola, pessoas da família, né? Aquela velha história de que santo de casa não faz milagre, né? Isso não é bem assim, porque às vezes a gente pode ser a única diferença dentro da família, às vezes a gente pode ser a única Bíblia que o cara vai ler, às vezes a gente pode ser o único Jesus, né? Digamos assim, que o cara vai conhecer. Então é muito importante deixar-se encher pelo Espírito para que pessoas sejam alcançadas, para que o Evangelho seja pregado, para que o Evangelho se espalhe, né? Assim como se espalhou essa carta de Efésios ao longo da Ásia, né? É isso aí, a gente tem que tomar muito cuidado. E um ponto polêmico, Didi, quando a gente fala sobre o que acontece quando a gente tá cheio do Espírito Santo e tal, é que às vezes o pessoal acha que deve ter algum nível, né, de preenchimento, né? Então a gente já viu que a gente tem sempre constante. E aí, será que existe mesmo um nível, tipo, alguém tá mais preenchido que o outro, e aí a gente vai poder ver através disso? Porque pelo que eu tô percebendo, tu me falou aí, qual é a diferença que faz estar cheio? Não me parece que tem como a gente medir muito, assim, esse aí é mais espiritual, né? E eu digo polêmico porque às vezes isso acaba dificultando algumas pessoas se relacionar com Deus, em algumas igrejas, algumas comunidades, acaba até criando problemas com isso, né? Isso aí. Se for pegar o meu exemplo aí, cara, se for olhar... Na hora ali tu tava full, então. Não, aí que tá, né? Pode ser que 5 minutos antes eu tivesse cometido um pecado, mas... E provavelmente de alguma forma isso aconteceu, ou algum pensamento ruim. Então, pecadores nós somos, mas Deus, ele trabalha através de nós somos plenamente deixados, né? A gente deixa o Espírito Santo nos encher plenamente, porque afinal ele é uma pessoa, não dá pra cortar ele no meio, né? Só deixar metade nos encher, né? Não, mas eu entendo que não existem esses níveis de preenchimento, e isso até pode gerar frustração nas pessoas, né? Porque afinal, eu tô cheio, mas não tô, hoje eu
tô, amanhã não tô, tá, mas poderia estar menos, tá mais, hoje eu pequei mais do que ontem, hoje eu pequei menos, então tô melhor, né, e acaba a glória vindo pra nós e pouco pra Deus, então eu creio que não. As pessoas acabam buscando por motivos errados daí, né, o Espírito Santo, e daí quando tu vê, aquilo lá não é o Espírito Santo daí também, na minha opinião, né, porque, pensa só, em vez de eu buscar deixar o Espírito Santo me encher, na verdade eu quero ser espiritual, né, então já mudou o propósito não é viver pra Deus agora, o propósito é eu aparecer para as outras pessoas que eu tenho o Espírito Santo, né, que eu sou muito cheio e tal, e aí muitas pessoas não vão alcançar, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, por exemplo, quando a gente fala de dons, ele distribui os dons conforme a vontade dele, e ele não vai dar o mesmo dom para todo mundo, né, senão não faria sentido, então todo mundo teria todos os dons aí, né, e deu, pronto, pra quem viver em comunidade, eu vivo sozinho, né, mas aí cria frustração, porque uma pessoa fica pensando, tal pessoa faz tal coisa, ou ela é desse jeito, ou daquilo assado, ela fica se comparando a outra pessoa em vez de se comparar com Jesus. E quando a gente se compara com Jesus, aí é complicado, né? Porque é frustrante, né? Porque a gente tá se comparando com o cara perfeito. Mas aí quando a gente entende que a gente tem que deixar o Espírito Santo nos encher, que ele vai nos direcionar a essa maturidade da plenitude de Cristo, aí a gente entende que a gente não vai ser perfeito de uma hora para outra e que o nosso foco é Cristo e que nós estamos em constante transformação. Aí não é frustrante. Agora, quando a gente olha pros outros e fica querendo ser que nem os outros, talvez Jesus não me colocou lá pra ser daquele jeito, né? Sei lá, a gente vai olhar o pregador lá, o pastor. Nossa, olha como ele sabe da Bíblia. Eu não consigo entender nada. Mas aí a pessoa, ela não percebe que ela é uma ótima pessoa para estar junto com as outras pessoas, compartilhando, dando algum conselho, ou nem dando conselho, às vezes só escutando e orando pela pessoa. É verdade. Sabe? Ela não percebe isso. Aí olha pro outro lá, nossa, olha como ele toca bonito ali no louvor e tal. E ela não percebe quantas pessoas ela já levou pra dentro da igreja, o evangelismo, né? Sim. Aí olha pro cara que evangeliza um outro jeito, nossa, eu não consigo evangelizar ninguém, mas ela não percebe o quão importante ela é discipulando outras pessoas, aconselhando que ela estuda a Bíblia e tudo mais, né? Então assim, nós não somos todos iguais, né? E o fato de uma pessoa fazer bem alguma coisa e nós não conseguimos fazer aquilo, não significa que ela tem mais Espírito Santo que nós. Talvez ela tenha até menos, né? Mas só que não é essa a ideia, não é menos ou mais. Todos nós já temos o Espírito Santo. A questão é o quanto nós deixamos o Espírito Santo nos preencher, né? E aí não é em questão de quantidade, mas é questão diariamente, deixe-se encher, né? Ele não diz assim, tipo, deixem-se fazer o Espírito Santo ir completando aí, né? Tipo, sei lá, eu não consigo trazer uma palavra assim pra botar assim, deixem o Espírito Santo ir crescendo os níveis dentro de você, sabe? Não é isso, deixem-se encher. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, é poderoso, a gente não compreende o poder de Deus, né? O poder de Deus é enorme, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Bom, ele venceu a morte, né? Então... Só isso, né? Só isso, né? Tipo, então, assim, cara, deixa essa questão de comparação de nível de lado e busca Deus, é o que importa, né? Até porque tu pode ver ali no finalzinho do parágrafo, no Efésios 5 ali que a gente tava lendo, ele vai dizer, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, né? Então, humilhar-se, né? Sujeitar-se uns aos outros e isso traz a questão de se humilhar e se colocar abaixo, né? E o próprio Jesus fez isso, né? Então, ali em Filipenses 2:5 a gente pode ver que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então, se existe um nível, né? Ou qualquer coisa do tipo, logo vem de encontro essa questão de se humilhar, né? Abrir mão e para que o outro cresça ou para que a gente possa servir o próximo, né? E que nós fiquemos sujeitados, né? A isso, então, complementando. Se sujeitar primeiramente a Deus, o Espírito Santo, né? Isso. E ao próximo também, né? Que vai ser consequência, mas ao mesmo tempo vai nos levar e vai ser consequência. O loop infinito. O loop infinito, né? Então, é isso aí. E que nem a gente falou agora também, né? 100% ou 0%, né? Não que o Espírito Santo deixe de estar ali. A gente, Efésios 1 fala, né? A gente é selado pelo Espírito Santo, ele habita em nosso coração. Mas quanto que nós estamos preenchidos, aí eu creio assim, se o Espírito Santo tá aí, ele não deixa, ele vai nos avisar do pecado. A questão é quando que a gente deixa ele agir. Aí é se preenchido.
Muito bem, Didi, muito legal o nosso papo aí, esse nosso papo repetido, né? Porque pra quem não sabe, nós estamos gravando pela segunda vez, porque a primeira, né, deu problema na finalização do arquivo aí, da gravação. Dessa vez estamos com vários backups aí, pelo menos. Tomara que não termine a luz, né? Então vamos lá, pessoal. Didi, suas considerações finais aí, por favor. Sim, vai ser breve, eu vou fazer uso das próprias palavras de Paulo, em Efésios 6, do 10 ao 17, e ele vai dizer o seguinte, né? Tem no final do livro, né? Tá finalizando, então acho que cabe bem aqui. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito bem, Didi, muito obrigado aí por participar conosco mais uma vez aí, não só dessa gravação, mas de todas. Eu também quero finalmente considerar que eu gosto muito desse texto, Efésios 5:18, que fala sobre, né, o deixar-se encher pelo Espírito, e também depois vai falar sobre todas as outras coisas ali, seguindo Efésios 5, né, sobre questão de nosso relacionamento como comunidade, relacionamento família, relacionamento no trabalho e assim vai, né. E hoje também eu achei muito interessante que, estudando esse texto específico, eu gostei muito mais porque eu pude entender melhor essa questão do deixar-se encher. Eu sempre entendia que a gente tinha que buscar, mas aí eu mudei completamente, estudando mais a fundo, né? Quando a gente estuda mais a fundo, muda isso. Olha que eu já fiz pregação sobre esse texto, né? Só que essa que é a questão, a graça, né, da gente poder comparar traduções, né? A gente começa a buscar e a gente começa, opa, mas essa palavra aqui é diferente e tal, né? Parece que é desse jeito. Então, nisso, eu concluo que nós não temos que nos preocupar quanto que nós temos do Espírito Santo, mas quanto de nós o Espírito Santo tem. Então, a ideia não é nós que temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo que nos tem, né, sabe? Então, é Ele que habita no nosso coração, beleza, mas não só no nosso, de todo mundo. Então, Ele é muito maior. Então, quanto de nós Ele tem pra nos guiar no caminho de Deus, sabe? Quanto de nós Ele tá conseguindo agir, né? Por isso que a Bíblia fala também, não apague o Espírito, né? Acho que a 1 Tessalonicenses, acho que 5, talvez, posso estar enganado. E mais que isso, uma coisa pra gente refletir, tá lá em Salmos 19:14, que diz o seguinte, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Até lembra a musiquinha, né? Mas qual que é a ideia que eu quero com esse texto adicionando? Que no momento que a gente deixa o Espírito Santo, né, nos preencher, sempre, em qualquer situação, as palavras da minha boca, a meditação do meu coração vai ser agradável ao Senhor, né? Sempre. Aí a gente vai poder viver aquilo de Salmos 1, que é feliz é o homem, né, bem-aventurado que medita na lei dia e noite, né? Aí vem lá Mateus 5, as bem-aventuranças, nós vamos viver aquilo, e a gente vai perceber que estar cheio do Espírito Santo, a gente vai ter que andar na contramão do mundo, né? A gente vai ser como Cristo, a gente vai andar contrário, e muitas vezes vai ser desagradáveis a nós, mas vai ser agradável a Deus. Então que a gente possa refletir nisso e deixar o Espírito Santo nos preencher, certo? Então, pessoal, pra quem fica pra área de feedback, até daqui a pouquinho, e pra quem não fica, então até o próximo episódio, até mais! Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico, Dandeco, eu e você aqui mais uma vez. Você sempre com essa super voz afinada. Olha só, e Dandeco, fale aí pra lembrar o nosso feed. É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você também pode assinar e nos avaliar no iTunes, deixando as estrelinhas, acessando pelamordedeus.org.br/iTunes, Dandeco. Vamos aos feedbacks do episódio anterior. Nós falamos sobre o Ministério de Comunicação. Quem que foi o primeiro? Quem se comunicou primeiro foi ele, o Rodrigo Toim.
Opa, Rodrigo Toim, o que ele disse? Bem legal, Ed. Também acompanho o podcast dos Irmãos.com há algum tempo. Se eu puder contribuir com meus 2 centavos sobre o assunto, seria legal ter falado sobre o orçamento da igreja a ser disponibilizado para o ministério. Teve um tempo que eu fazia os boletins semanais da igreja e isso envolvia o orçamento disponível. Às vezes o ministério até gostaria de fazer algumas coisas mais elaboradas, mas o custo para isso passa do limite disponível. Abração! Muito obrigado, Rodrigo, por deixar seu feedback. Realmente, não falamos sobre a parte financeira. É que nós queríamos mais comentar a parte prática e espiritual do ministério, né? Então, mas poderíamos ter deixado aí, né, um comentário, mas mesmo assim, acho que vai ser de cada igreja, né, Dandeco? Estipular o orçamento, a porcentagem. E Dandeco, acho que nós lemos 100% dos feedbacks, né? Nem cheguei a salivar. Olha só, e o que nós vamos indicar hoje? Opa, Pupilas em Brasa, episódio 150, Coringa, cuide para não quebrar. Link no post pra você conferir esse episódio do Pupilas em Brasas, que falaram sobre o Coringa aí, ganhou o Oscar e tudo, melhor ator e tal. E por hoje é só, né, Dandeco? Por hoje é isso, pessoal, até mais! Tudo de ti.